gratidão, encontre força no Salmo 150. Salmo 150 é uma palavra de vitória sobre a sua vida, de vida de fato. Querido, se você está participando conosco aí, eu queria pedir que você está sendo abençoado, curta aí o vídeo, compartilhe, porque dessa forma você possibilita que outras pessoas também sejam abençoadas como você está sendo, amém? Então, louvor e gratidão, encontre força no Salmo de número 150. Por quê? Porque o Salmo 150 é a palavra de Deus, e aqui na verdade nós encontramos neste Salmo um encorajamento poderoso para que nós possamos louvar o Senhor. É um convite, na verdade, que o salmista faz a todos nós a louvar o Senhor, a bendizer o nome dele. Eu quero ler este salmo junto com você, e o salmo de número 150 ele diz o seguinte: olha, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira, a harpa, louvem-no com os tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flauta, louvam-no com símbolos sonoros, louvam-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! O salmista, ele nos convida, na verdade, a adorar o Senhor. O Salmo 150 é o último salmo do livro de Salmos, né? E esse livro de Salmos, que é dividido ali em 5 partes, é a última parte do halal final. E na verdade, ou seja, esse bloco último aqui, ele tem essa ênfase, na verdade, de conduzir-nos a adorar o Senhor, conduzir-nos de fato ao louvor. É um chamado, na verdade, universal para a adoração. E o destaque aqui, na verdade, que nós podemos perceber é, na verdade, ou seja, a repetição. Às vezes nós olhamos para a repetição como algo que é, ou seja, enfadonho, que é, na verdade, ou seja, como, não fugindo da palavra, sendo repetitivo, né? Mas qual que é a ideia, na verdade? A repetição, ela traz, na verdade, ela potencializa aquilo que nós fazemos. Ou seja, quando você está se exercitando, você faz série de exercícios repetitivos. Por quê? Porque isso, na verdade, te condiciona. Isso faz com que você, na verdade, ou seja, assimile aquele exercício, e aquele exercício produza o que? Crescimento, produza, na verdade, um avanço. E na verdade a adoração, o louvor, na verdade, ele precisa ser encarado dessa forma, ou seja, repetitiva, contínua. Por quê? Porque o louvor a Deus, ele age nas nossas vidas, ou seja, tem essa relação de nossa para com Deus, mas essa relação especial conosco mesmo. Quando nós olhamos para este salmo, na verdade, nós percebemos que ele é, na verdade, ou seja, ele gera essa prática comum da adoração comunitária e individual. O salmo de louvor, na verdade, ou seja, ele é uma resposta ao que Deus tem feito nas nossas vidas. Ou seja, o louvor é a resposta que nós damos aos atos poderosos do nosso Senhor. O salmista, o que ele faz? Ele motiva os fiéis a louvar a Deus com tudo que eles têm. Louvar a Deus com absolutamente tudo que eles têm. O povo de Deus, ou seja, é convocado neste salmo, na verdade, a usar, ou seja, diversos instrumentos musicais, diversas formas de expressão, para quê? Para adorar o Senhor. O que o salmista está chamando a nossa atenção, na verdade, é para entender o seguinte: nós limitamos muitas das vezes o louvor à questão musical. Não, olha, nós podemos usar todos os ritmos, todas as formas de manifestação musical, mas artísticas e tantas outras coisas, para quê? Para louvar o Senhor. Deus, ele é aquele que recebe, ele é exaltado, na verdade, na sua imensidão, pelos seus feitos poderosos, mas nós devemos fazer isso, na verdade, com tudo que nós temos. O Salmo 150, na verdade, ele é este salmo de exaltação a Deus por sua grandeza e poder, por tudo que ele tem realizado. E nós, enquanto seus servos, enquanto seus filhos, nós devemos responder aquilo que Deus fez com louvor, responder aquilo, na verdade, a atitude de Deus para conosco com adoração. O convite do Salmo 150 é para que todos os seres vivos, na verdade, possam louvar o Senhor com todos os recursos que estão disponíveis.
Querido, eu quero enfatizar, na verdade, nessa manhã, essa ideia, na verdade, de você adorar com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo, na verdade, que está diante de você. Ou seja, usar os recursos que estão disponíveis para adorar o Senhor. E às vezes nós não percebemos que o louvor, a adoração, o que ela faz? Ele rende glória, dá glória para Deus. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que, ou seja, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, ele está enfatizando esse mesmo princípio. Tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, adore o Senhor. Nós precisamos, na verdade, compreender isso. O povo de Israel entendia isso. Os Salmos, na verdade, o maior livro da Bíblia Sagrada é um livro de quê? De adoração, de louvor, um livro para ajudar o povo de Deus a fazer o quê? A celebrar o Senhor, a se lembrar de seus grandes feitos e declarar, ou seja, louvores, adoração ao Senhor. O povo de Israel, eles enfrentavam inúmeras adversidades, eles enfrentaram problemas de todas as ordens, em tantas situações. A gente estuda a história deles e nós vamos ver de maneira clara. Mas este salmo, assim como todos os outros, eles nos lembram que, independente das circunstâncias, Deus, ele é sempre digno de louvor. Os louvores precisam estar constantemente nos nossos lábios. Por quê? Porque a adoração, querido, presta atenção, a adoração renova a sua esperança e ela fortalece a sua fé. A adoração, ela te conecta com Deus. Quando você, na verdade, traz à sua memória os grandes feitos de Deus, aquilo que você já experimentou, a sua fé, na verdade, ela é potencializada, você é fortificado. Qual que é a tendência nossa? A tendência nossa, na verdade, é fazer o quê? É focar no problema, é focar na dificuldade, é focar, na verdade, em situações circunstanciais que trazem, na verdade, desgaste, que fazem com que a nossa força, na verdade, seja minada, seja, na verdade, ou seja, retirada. Por quê? Porque nós estamos focando tão somente naquela circunstância atual, e muitas das vezes nós nos esquecemos, na verdade, do que Deus já fez. Nós precisamos perceber o seguinte: trazer à memória aquilo que nos dá esperança todos os dias, para que nos nossos lábios haja sempre uma palavra de louvor, para que os nossos lábios haja sempre uma palavra de adoração. Olha, o povo de Israel enfrentava dificuldade, mas eles estavam adorando. Nós também hoje enfrentamos dificuldades, desafios, pressões o tempo todo. Quando você acha que as coisas estão para melhorar e tudo, ou seja, do ponto de vista natural, você percebe que de repente surge um problema. Cada dia é uma coisa, é uma dificuldade. Você olha para um lado, olha para o outro. Talvez muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, naqueles que estão junto de nós, ou seja nos governos, seja nas autoridades, seja nos nossos líderes, seja, na verdade, nas pessoas que caminham conosco. Nós colocamos, na verdade, a nossa expectativa naquilo que as pessoas vão fazer. E qual que é o resultado quando nós fazemos isso? Nós nos frustramos. As pessoas falham conosco, as pessoas nos decepcionam, e isso, na verdade, traz, um desgaste, traz um desânimo sobre a nossa vida terrível. Querido, em nome de Jesus, você precisa colocar o foco no lugar certo. O seu foco precisa estar voltado para o Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor, na verdade, que pode, na verdade, nos ajudar em toda e qualquer situação. Pastor, mas como que eu faço isso? Quando você tem uma atitude ativa de adoração, ou seja, você intencionalmente adora o Senhor, você reconhece a bondade do Senhor, você reconhece os feitos do Senhor, os grandiosos feitos do Senhor. O que acontece? Você, na verdade, ou seja, alimenta o seu espírito, e a sua esperança, a sua vitalidade, a sua fé, ela é fortalecida também. Nós precisamos entender isso. O Salmo 150 ele nos lembra dessa importância de louvar a Deus em todas as circunstâncias, louvar a sua grandeza, louvar pelas suas bênçãos nas nossas vidas. Há uma canção antiga que diz: olha, conta as bênçãos. É para você contar e contar, ou seja, é contar do ponto de vista de enumerar, mas é contar também do ponto de vista de falar. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você está contando as bênçãos do Senhor? Você está contando, na verdade, você já parou para pensar e enumerar quantas bênçãos você já recebeu das mãos de Deus?
Você já parou, na verdade, para contar para aqueles que estão perto de você quantas bênçãos o Senhor já te deu? Isso, na verdade, é louvor. Essa é uma mensagem poderosa que toca não apenas as nossas vidas, mas toca a vida de tantos outros. Ou seja, nós precisamos ter essa expressão de gratidão no nosso coração, essa expressão de louvor, de adoração, porque isso potencializa, na verdade, não apenas a nossa fé, mas potencializa o nosso relacionamento com Deus. Percebam o seguinte: o que Deus quer fazer não é apenas te fortalecer para você não cair nas dificuldades do dia a dia, não, mas Ele quer fortalecer o seu relacionamento com Ele, e a adoração, o louvor, Ele nos ajuda nisso. O Salmo 150, nós podemos aplicar ele na nossa vida como? Uma primeira aplicação, na verdade, seria o seguinte: em momentos de alegria, de celebração, sejam celebrações pessoais, familiares, conquistas pessoais, louve a Deus com todo o seu ser. Crie, na verdade, situações para que você possa adorar o Senhor e expressar gratidão e reconhecimento. Querido, presta atenção, o Salmo está dizendo que nós devemos usar todos os nossos recursos disponíveis para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. A nossa mentalidade, muitas das vezes, ela foca em algumas coisas e a gente toma aquilo como uma verdade absoluta. Para muitos, na verdade, louvor, a única expressão de louvor para muitos é o quê? É música. Música é uma bênção. Música é uma bênção, sim, mas ela não é a única expressão de louvor. Porque, ou seja, nem todos conseguem cantar. Então presta atenção, você pode usar todos os recursos que estão disponíveis. Quer ver um recurso que está nas suas mãos agora, que está servindo de bênção para você receber essa palavra? Você está recebendo essa palavra por meio das redes sociais. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua rede social, ela é tão importante quanto a minha, ela é um canal tão poderoso como esse que você está recebendo. Ou seja, use as suas redes sociais para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor, para contar as bênçãos, para contar aquilo que o Senhor já fez, aquilo que você recebeu. Ou seja, crie o hábito, na verdade, de fazer o quê? De todos os dias usar suas redes sociais para quê? Para louvar o Senhor. O verso 2 do Salmo 150 diz o seguinte, presta atenção: louve-nos pelos seus feitos poderosos, louve-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Você pode usar, na verdade, o seu nível de influência, ou seja, o seu tempo para fazer o quê? Para louvar o Senhor, para bendizer, para trazer isso para a sua realidade. A pergunta que eu te faço nessa manhã é o seguinte: como que você tem incorporado momentos de louvor na sua rotina diária? Você pode fazer isso na sua adoração pessoal, no seu momento a sós com Deus, glória a Deus. Mas você precisa entender o seguinte: o louvor, ele é algo que é expresso no momento íntimo, mas no momento público. Porque o nosso louvor público, ele testemunha para as pessoas também de quem Deus é. Percebe que isso é uma mensagem poderosa de transformação, de mudança, e que muitas das vezes nós ficamos retendo isso para nós. Meu desafio para você nesse dia, na verdade, ou seja, expresse louvor ao Senhor com tudo que você tem disponível, com as oportunidades que você tem. Se você tem dificuldade de enxergar isso, peça o Espírito Santo para te mostrar, que Ele vai te mostrar. Ou seja, como que eu posso inserir na minha rotina diária momentos de adoração ao Senhor, momentos de louvor ao Senhor, para que eu possa bendizer pelos seus grandes feitos, pelos seus feitos poderosos na minha vida. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer em relação ao louvor, e essa é uma aplicação mais pessoal, presta atenção: quando você se sentir desanimado ou enfrentando dificuldades, use a adoração como meio de renovar a sua fé. Adoração, querido, louvor, ele renova a nossa fé, ele nos ajuda, na verdade, a superar as dificuldades. Tem pessoas, na verdade, que têm uma mentalidade que faz o seguinte: eu só posso adorar o Senhor quando eu estou bem, quando eu estou passando por dificuldade, eu fico na minha, eu não faço nada, o dia que eu melhorar eu vou adorar o Senhor. Tem pessoas que fazem o seguinte: eu não vou participar do culto hoje porque hoje eu não estou bem, e o Senhor, querido, não é isso. É quando você não está bem, é quando você está passando por dificuldade, é quando você de fato está no pó, é que você precisa buscar o Senhor, é que você precisa, na verdade, entender que você tem um Pai amoroso que cuida de você. Então, ou seja, comece, na verdade, ou seja, com aquilo que você tem, com aquilo que está disponível,
começa a adorar o Senhor, começa a trazer à memória aquilo que Deus já fez e começa a louvar Ele por aquilo. Ou seja, talvez você está numa situação aqui de dificuldade, seja em casa, seja no trabalho, seja com as questões pessoais, seja com situações da sua mente, com pensamentos que vêm para te jogar no chão, mas você precisa fazer o seguinte, querido: volta os seus olhos para o Senhor. Ai, pastor, mas é difícil, eu não dou conta. A chave está aqui. Começa a se lembrar daquilo que Deus já fez e começa a louvá-lo pelo que Ele já fez. E o que vai acontecer? Gradativamente você vai renovando a sua fé, gradativamente você vai se enchendo. É aquela ideia, na verdade, da ideia daquele boneco inflável lá, sabe? O boneco inflável lá, quando ele está sem ar, o que acontece? Ele está todo jogado no chão lá e ele não faz nada. Mas à medida que é inserido dentro dele ar, ele vai fazendo o quê? Ele vai, na verdade, tomando forma, ele vai se levantando e ele vai, daqui a pouco, ele vai cumprir o papel dele. Presta atenção, como que nós nos enchemos do Senhor? É por meio do louvor, da adoração. É você entender o seguinte: olha, uma das expressões do grego para falar sobre o Espírito Santo é pneuma. E pneuma te lembra de quê? Te lembra de pneu, né? Agora, o que o pneu precisa para cumprir o seu propósito? Ele precisa ser cheio de ar. Esse ar, na verdade, é o quê? É a vida de Deus. Então, ou seja, pastor, mas como que eu encho isso? Como que eu me encho? Ou seja, desse pneuma, dessa ação de Deus. O meio do louvor é um meio. Quando você começa a adorar, você vai se enchendo de Deus, você vai se levantando. Ou seja, não pare diante da dificuldade, não pare diante do problema, não pare, continue, louve ao Senhor. O Salmo 150, verso 6 diz o seguinte: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Algumas versões dizem tudo que tem fôlego, e fôlego, mais uma vez, traz essa ideia de ar. Traz essa ideia, na verdade, dessa necessidade que nós temos tanto, que é do ar. O ar que nós respiramos, na verdade, é essa simbologia também do tanto que nós dependemos de Deus. Então, ou seja, à medida que você louva, à medida que você adora, você se enche do Senhor e você recebe vida, você recebe transformação. Querido, em nome de Jesus, entenda isso, olha, e comece a refletir sobre isso. Quais são as formas que você tem usado para adorar o Senhor e para superar esses momentos difíceis? Seja criativo, busque no Senhor ideias e o Senhor vai te dar direção. Ou seja, uma outra aplicação que nós podemos trazer em relação ao Salmo 150 é essa necessidade de participar ativamente de momentos de louvor na igreja, nos pequenos grupos, na célula. Ou seja, você adorar o Senhor junto com as pessoas. Querido, percebe uma coisa: a nossa vida com Deus, ela sempre tem essa dimensão pessoal e comunitária. E essa dimensão pessoal e comunitária, pessoal e coletiva, individual e coletiva, ela deve ser trabalhada o tempo todo. Ou seja, você se relaciona com Deus pessoalmente, mas você também se relaciona com Deus na comunidade, seja na sua família, seja na sua célula, seja no seu grupo pequeno, seja na verdade, ou seja, na igreja, ou seja, na sua comunidade de fé. É necessário que você se reúna, que você esteja junto. Por quê? Porque quando nós adoramos o Senhor em comunidade, isso gera vida, e essa vida que é gerada na minha vida contagia você, e você me contagia, e nós vamos juntos, ou seja, um encorajando o outro, e assim nós avançamos. A adoração coletiva, ela fortalece a fé e a unidade entre os irmãos. Então, ou seja, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ter essa clareza. O verso 3 do Salmo 150 diz: louvem ao som da trombeta, louvem com a lira, a harpa. O salmista está usando diferentes instrumentos musicais para mostrar, na verdade, que eles podem ser executados todos juntos, que eles podem, na verdade, ou seja, serem executados juntos. E quando nós, na verdade, adoramos o Senhor juntos, quando nós louvamos o Senhor juntos, isso faz toda a diferença. Faz diferença na minha vida, faz diferença na sua, e juntos nós avançamos. Querido, o Salmo de número 100, o verso 4 diz: entrem por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, dê-lhes graça e bendiga o seu nome. É a palavra de Deus nos conduzindo, é a palavra de Deus nos direcionando, na verdade, a uma vida de adoração. Efésios capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo diz: falando em
entre vós com salmos. Nós precisamos salmodiar, adorar, declarar esses salmos de louvor, de adoração, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando, é o que diz a palavra. Ou seja, fazer isso ao Senhor com o nosso coração. Ou seja, quando nós fazemos juntos isso, nós somos tocados. Nessa manhã nós estamos reunidos aqui para celebrar o Senhor. Eu aqui da minha casa, você de onde você está, mas nós podemos juntos celebrar a bondade do Senhor, o quanto o Senhor é bom, como Ele tem nos abençoado. Louvai ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Que nessa manhã o Senhor está nos convocando a essa atitude de adoração. O Salmo 150, que é o que está nos embasando aqui, ele nos ensina isso. Então, o que nós vimos? A importância de louvar a Deus com alegria e gratidão, independente das circunstâncias. O louvor, ele pode nos fortalecer e nos conectar com Deus e nos unir como comunidade da fé. Por isso eu quero orar junto com você neste momento, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós, na verdade, sejamos cheios do Senhor. Eu queria encerrar esse tempo nosso orando com você e pedindo a Deus que nos dê um coração cheio de louvor, de gratidão. Talvez, na verdade, você ouça isso tudo sobre louvor, sobre gratidão, e isso não faça muito sentido para você, isso não te toca ainda de uma maneira assim tão específica aqui, mas eu quero encorajar você a começar a ter essa experiência. É um dia de cada vez, mas você vai ver o quanto que Deus vai mudar a sua realidade, amém? Ora comigo agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, Deus, que são liberados sobre as nossas vidas. Senhor, nós Te agradecemos porque por Tua palavra, Deus amado, e pelo privilégio, ó Deus, de Te louvar. A Tua palavra nos alimenta, Deus, a Tua palavra nos direciona, e nós recebemos essa palavra com alegria, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha influenciar nossa maneira de agir ao longo desse dia. Ajuda-nos, ó Deus, ao longo desse dia, Pai, a nos lembrar dos Teus grandes feitos, da Tua bondade, ó Deus amado, do quanto nós temos sido abençoados. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, em cada circunstância desse dia, Deus, podemos adorar o Senhor. Pai, enche os nossos corações, ó Deus, com gratidão, ó Deus, e alegria, para que nós possamos celebrar a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia, Deus amado, todos os dias das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus nós Te agradecemos, nós bendizemos ao Senhor nessa manhã, Deus, por esse dia que está começando, que nós tenhamos ao longo desse dia, Deus, diversos momentos de louvor, diversos momentos de adoração, Pai, em nome de Jesus nós Te adoramos, ó Deus, e porque nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor nos ouve, que o Senhor recebe o nosso louvor e a nossa adoração, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia.